Namastê! Tudo bem? Sou eu, Márcia D'Angeli, aqui do Casa Pranahara. Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre uma palavra que é muito interessante e que a gente às vezes não fala muito, mas ela está sempre rodando na nossa mente emocional, na nossa mente racional, que é a palavra controle. Você é uma pessoa que tem a tendência de tentar controlar tudo, tudo mesmo. Eu quero dizer, pessoas, situações, situações futuras, através dessa prevenção, eu vou prevenir situações futuras porque eu quero controlar determinado resultado futuro. A pessoa que é muito controladora, a pessoa que tem essa necessidade muito latente de controlar o tempo todo, ela geralmente é uma pessoa extremamente ansiosa. Por quê? Porque na verdade ela está sempre tentando dar um passo maior do que as pernas, no sentido de tentar se antecipar às coisas, né? Então percebam que ela está sempre nesse looping de ansiedade por conta desse controle que ela quer ter. E muitas vezes a pessoa também às vezes começa a tentar controlar não só, né, as situações em que ela está inserida, mas também as pessoas que fazem parte da vida dela. Então começa a controlar de uma forma assim muito assim rigorosa a família, os filhos, o marido, as pessoas do serviço, né, tentando mapear o que elas estão fazendo, de que forma elas estão fazendo. Às vezes a gente vê muitas pessoas que têm cargos, né, de confiança e que são extremamente controladoras, né, por conta de quererem justamente de não delegarem, né, de não confiarem na competência do outro muitas vezes e aí quererem controlar todo o processo, inclusive cada passo daquele subordinado, daquela pessoa que ela está teoricamente responsável, né, como chefe. Isso também acontece na nossa vida normal. A gente acaba querendo controlar o que o outro pode fazer, né? Se ele pode, se ele não pode, se ela vai, se ela não vai. Relacionamentos tem muito também essa questão de um querer controlar o outro, onde você vai, com quem você vai, qual roupa você veste, como você tá, se você tá muito exposta ou pouco exposta. Isso tudo é uma necessidade muito arraigada no ser humano de controlar. E o que isso tem a ver com a questão do nosso canal aqui, né? Que fala sobre alimentação e fala também sobre muitas questões em relação ao bem-estar. Que tem a ver que assim, as pessoas que são muito controladoras, por elas serem muito ansiosas, elas acabam muitas vezes descontando essa ansiedade e essa necessidade esse estresse, né, do controle através da alimentação. Então, por exemplo, ela tem uma tendência a descontar, comendo alimentos de uma forma muito instintiva, né? Então, por exemplo, ela come o que tem, ela come descompensadamente, ela exagera nas quantidades, ela não tem uma percepção de que aquele alimento pode acrescentar ainda mais ansiedade para ela. Por exemplo, se a pessoa está ansiosa, a pessoa está de repente, né, nessa coisa de controle, aí ela vai tomar uma bebida que é à base de cafeína. Pode ser um energético, pode ser café, pode ser até mesmo um chá verde, que o chá verde tem, né, um componente também que é a questão da cafeína. Então, é uma substânciazinha. Então, o que acontece? Ela vai estar, na verdade, potencializando essa ansiedade dela, esse estresse, né? Então, ela vai ficar, não é que ela vai ficar mais controladora por isso, porque o controle, essa necessidade de controle é um processo interno dela, né? Essa questão do medo, né? Ela já se precavém, eu vou controlar porque uma coisa ruim pode me acontecer. Então, ela já está, na verdade, se baseando que vai ter uma consequência negativa, então por isso ela tem que ter controle daquela situação para que isso não aconteça. Só que na vida real isso não acontece, porque a gente não pode ter controle de tudo e de todos, sabe? Assim, o que é interessante? A gente entender isso e realmente soltar o máximo que a gente puder desse controle. O que significa isso? Significa você cuidar do seu próprio jardim, da sua própria vida, né, através do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, e deixar que o outro escolha, faça a sua melhor escolha. Isso quer dizer que ele pode ter uma escolha que seja boa ou não,
de acordo com a percepção do que é bom e ruim dele. E ainda assim tá tudo bem, porque ele precisa dessa experiência para poder justamente se abastecer como ser humano, né? E saber o que é realmente o que ele quer da vida, né? O que ele quer daquela situação, né? Se aquilo vai ser bom ou não lá no futuro. Isso tá tudo certo. Então, assim, a gente tem que focar muito no nosso processo interno, para que a gente não desconte na comida, para que a gente não fique estressado, para que a gente não tenha surtos, sabe? Para que a gente não vá, né, o que eu gosto de chamar de ao submundo do emocional, né? Onde a gente tem lá todas as emoções, todas as memórias, que são memórias de muitas vezes dor, muitas memórias que são gatilhos, para que a gente tenha um comportamento de descontrole em relação a várias coisas. Vícios, né? Beber demais, fumar, enfim, comer descompensadamente, comer alimentos sem ter nenhum critério, né? Isso tudo por impulso, porque a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, a gente não sabe o que fazer, porque a gente quer controlar, quer segurar o touro à unha e ninguém segura o touro à unha, porque a vida é um fluxo muito interativo, cada um faz uma coisa que quer, cada um pensa o que quer e a gente tem que aceitar que as pessoas são assim. Então, a dica de hoje que eu gostaria de dar pra vocês é uma coisa que eu apliquei na minha vida, que é solta. Não controla mais nada. Controla só o que é possível dentro do seu limite, dentro do seu livre-arbítrio, em relação a você. E em relação a qualquer outra situação, observe. Só observe e deixa fluir, né? Nesse ponto, a meditação ajuda muito a gente. Esse foi um dos meus caminhos também para poder dar uma zerada assim, nessa questão do emocional, do mental, das cargas que a gente vem ao longo da vida, construindo, acumulando. E hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu estou muito conectada com meditação, sou muito conectada com essas questões mais internas, né? Por conta de que eu percebi que muitas coisas da minha vida que eu tentava ter controle, que eu tentava colocar do meu jeito, né? Um jeito meio forçoso, né? Tipo, eu vou tentar consertar aquela pessoa, aquela situação, eu vou tentar fazer um reboco naquela situação e aí não dava certo. E aí vinha a frustração, vinha a tristeza, vinha abandono, vinha vários sentimentos que não fazem bem para nossa saúde, né? Nem para nossa saúde mental, nem para nossa saúde emocional, nem para nossa saúde física, né? Então, a partir da meditação e a partir dessa questão do soltar o controle, respirar fundo, fazer práticas que vão te dar um bem-estar, que vão trazer você para o seu eixo, para o seu centro, é o que realmente fez muito sentido para mim e faz até hoje. Então, a dica é essa, eu espero que vocês tenham gostado. Estou aqui no meu cantinho de exercícios de meditação e um grande beijo. Nos vemos na próxima!